pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal. Nós vamos iniciar hoje mais uma sequência de correção, do PET de Matemática. Esse é o vídeo da semana 1 do PET volume 7 do segundo ano do ensino médio. Antes de ir para as questões, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo caso você goste. Então vamos para as questões. Nesta sequência do PET 7, nós vamos trabalhar com a geometria de posição, dando ênfase aí às pirâmides e aos cones e também a planificação de figuras tridimensionais. Na semana 1, o PET já traz várias definições, do que define aí o que é uma pirâmide. Então é importante que vocês façam a leitura antes aí de partirem para a resolução das questões. Ele traz também a classificação das pirâmides, A classificação ela depende aí da base. Então, se eu tenho a base como um triângulo, então eu tenho uma pirâmide triangular, a base quadrangular, a pirâmide quadrangular, cuja base é um quadrilátero, pirâmide pentagonal, hexagonal. Ele também traz alguns elementos da pirâmide aí para vocês conhecerem, Então, cada um desses triângulos aqui a gente vai classificar como a face lateral. Nós temos a base, as arestas, que são essas linhas aqui, que formam aí, para cada triângulo desse aqui, nós temos aqui 3 arestas, Também fala da altura da pirâmide, que é esse ponto, que marca desse vértice aqui, cuja pirâmide sai do plano. Então, a gente tem a base que está no plano, e esse vértice aqui que vai para uma terceira dimensão. Então, a altura marca este vértice da pirâmide, até a parte central aí da sua base. Nós temos também o apótema, que liga esse vértice aí à face, a uma das faces laterais. Então, tem vários aí elementos que vão ser utilizados para resolver as questões. E aqui ele também traz as definições, o que são as faces, o que é a base, o que são as faces laterais. Então, tem várias classificações aqui, vários conceitos que é importante que vocês leiam. Conceitua um por um, Também classifica as pirâmides, Então, a pirâmide reta, que vai ser aquela projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base, que é o centro na base. Então, quando eu tenho aqui essa altura, que vem exatamente no meio aqui da base, da base que está no plano, é classificada como uma pirâmide reta. A gente tem o caso da pirâmide oblíqua, a pirâmide regular, que é a pirâmide reta, cuja base é um polígono regular, que tem todos os seus lados congruentes, são lados iguais. E, enfim, são aqui propriedades e conceitos que vocês também vão ler e que vão nos ajudar a resolver as questões. E aqui também traz algumas planificações para vocês verem, Então, a gente tem a pirâmide triangular, a planificação, o quadrangular e por aí vai. Então, vamos às questões. Então, a número 1 pede para denominar e classificar a pirâmide a seguir de base quadrada, em que a projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base, e identifique todos os elementos que se pede. Então, pede a denominação. A denominação a gente já viu que ela se baseia aqui pela figura que forma a base, Então, a gente tem a base que é um quadrado, um quadrilátero. Então, a gente pode classificar essa pirâmide como quadrangular. Essa classificação, ela já está aqui bem descrita na questão, Olha, ela tem base quadrada, então se é um quadrado, todos os lados da base são iguais, então ela é regular. E também diz que a projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base. Nós vimos aqui na definição que é a definição de uma pirâmide reta, Olha, é exatamente o que está falando. Então, a projeção ortogonal do vértice, desse vértice aqui, sobre o plano da base é o centro dessa base. Então, nós podemos classificá-la como uma pirâmide regular reta, Pede para determinar quem são as faces laterais. Então, as faces laterais, olha, elas vão ser esses triângulos aqui. Ele já está dando um exemplo, do triângulo AVB, que seria esse triângulo aqui, ó. Então, a AVB é uma face, o BVC também é uma face. Todos esses triângulos aqui que formam o desenho são faces, Ela pergunta do vértice da pirâmide. Então, a gente vê que é este vértice V aqui, que tá sendo falado. Embora, para mim, todos os vértices aqui eles sejam pertencentes à pirâmide, mas
Tá pedindo aqui para a gente separar, né? Que vai falar da base especificamente. Então, a nossa base vai ser esse quadrado aqui, olha, ABCD. Esta é a base, o quadrado ABCD. E os vértices da base vão ser o A, o B, o C e o D. As arestas da base, né, que nós vamos representá-las aqui, eu vou mostrar para vocês as respostas, tá? Estou só comentando antes. Então, esses segmentos aqui, olha, vão ser as arestas da base. Então, o segmento AB é a aresta da base, o segmento BC, vejam, o segmento AD, o segmento CD, né? É isso que a gente vai marcar aí como os vértices, as arestas da base. As arestas laterais vão ser estas aqui, olha, né? Que formam esses triângulos aí, que são as nossas faces laterais. Então, a gente tem aqui o AV, o BV, que eu marquei aqui, né? O segmento BV, o segmento CV, são arestas da base. Vou mostrar todos para vocês aqui. A altura da pirâmide, a gente vê que esse ponto aqui da base, que vem até o centro aqui, o vértice da pirâmide, perdão, que vem até o centro aqui da nossa base, essa é a altura, então seria a nossa altura HV. O apótema, no caso do apótema, é essa medida aqui, né, que vem do vértice aqui, olha, até a base aqui de uma das faces laterais. Como aqui não tem nenhum número, eu vou chamar aqui de x, olha, porque eu vou poder dizer que o meu apótema é o Vx, esse segmento Vx aqui seria o apótema. Então, vou mostrar para vocês as respostas todas bem bonitinhas aqui, que se eu fosse escrever isso ia ficar muito embolado. Então, aí a classificação, né, da nossa pirâmide, é uma pirâmide, a denominação dela, vou deixar aqui bem centralizado, se vocês quiserem dar um pause aí para olhar as resoluções. Então, nós temos uma pirâmide quadrangular, é uma pirâmide regular e reta, né? As faces são esses triângulos AVB, BVC, AVD e DVC. Esses aí que a gente tem aí, a base é um quadrilátero, né? É um quadrado. Então, nós temos aí 4 faces laterais. O vértice da pirâmide, que lá está marcado como V, então é esse o vértice da pirâmide. A base dessa pirâmide é o quadrado ABCD e os vértices da base, como a gente viu, são esses pontos aí, A, B, C e D. Lembrando que o vértice, gente, é esse encontro entre as arestas, né? Então, cada pontinho desse aqui, ó, esse ponto B, que é o encontro aqui dessa aresta C com dessa AB aqui, né? Desse segmento BC com o segmento AB é um vértice. Então, cada pontinho desse aqui é um vértice da nossa pirâmide, no caso da base da pirâmide. Pergunta também, na outra questão aí, quem são as arestas da base, né? A letra G. Então, as arestas da base estão aí, segmento AB. Eu não coloquei aqui para digitar aqui, ficou um pouco mais difícil, mas aí vocês podem colocar esse tracinho, que ele indica que é um segmento de reta, tá? Então, os vértices da base, as arestas da base são os segmentos AB, BC, CD e DA. Então, aí, né, as arestas laterais são esses segmentos aqui. A altura da pirâmide, HV, né, esse segmento HV. E o apótema, nós chamamos aquele ponto de X, para o apótema ser esse segmento aí XV. Vocês querem nomear, por exemplo, pegar aquele apótema lá e chamar de A, B, vocês podem nomear dessa forma também. Mas estão aqui as respostas digitadinhas, vocês podem dar um pause aí no vídeo e completar a questão de vocês, ok? Então, vamos para o número 2. Então, no número 2, traz aí, né, que a figura a seguir é uma pirâmide e pede para a gente marcar aí qual que é a opção correta com relação a essa pirâmide. Olhando aí para as questões, a gente vê que está falando sobre faces, vértices e arestas. Então, vamos começar definindo quem são cada uma dessas. Então, vamos contar aqui as faces dessa pirâmide. Nós temos uma pirâmide de base quadrangular, né? Um quadrilátero, que é a base dela. Então, nós vamos ter 4 faces laterais mais a base. Então, nós temos o total aqui de 5 faces nessa pirâmide. Com relação aos vértices, eles estão até destacados aqui já na pirâmide. Cada pontinho desse é um vértice. Então, a gente contando, nós temos 1, 2, 3, 4 na base, né? 5 com esse aqui na pirâmide. Então, nós temos o total de 5 vértices. As arestas vão ser essas linhas aqui que delimitam as faces, né, da
da nossa pirâmide. Então, no caso das arestas, nós vamos contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Mais 4 na base, né? Olha, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos o total aí de 8 arestas. Então, temos aí os elementos da nossa pirâmide. 5 faces, 5 vértices, 8 arestas. Vamos ver o que as questões estão falando aqui. A letra A fala, a soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. A gente somar face com vértice, olha, 5 com 5 dá 10, né? Então, isso aqui está incorreto, não pode ser essa questão. A letra B diz que a soma do número de vértices com a aresta é 10. Então, a gente somar vértice, que é 5, com a aresta, que é 8, não vai dar 10, né? Isso aqui vai dar 13. Então, também está incorreto. A letra C diz que o número de arestas é igual ao número de faces. Também não é verdade. Nós temos 8 arestas e 5 faces. Então, isso aqui também está incorreto. A letra D diz que o número de faces é igual ao número de vértices. A gente vê que está correto, né? São 5 faces, 5 vértices. Então, a resolução correta da questão número 2 é a letra D. O número de faces é igual ao número de vértices. A questão número 3 diz, considere uma pirâmide reta de base quadrangular. Nós temos a pirâmide aí do lado. E as afirmações sobre a pirâmide e seus elementos podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. Então, quer que a gente olhe cada uma dessas opções aí e classifique como verdadeira ou falsa. Logo nessa primeira, já pode haver alguma certa controvérsia. Vou explicar por quê. Ela diz o seguinte, o ponto E é o único vértice dessa pirâmide. Para mim, no meu entendimento, essa é uma afirmativa falsa. Porque ele não é o único vértice da pirâmide, já que a base também tem seus vértices e a base faz parte da pirâmide, consequentemente, os vértices também fazem. Mas aí, a gente vai de encontro com a definição que o próprio PET traz, né, sobre o que é o vértice da pirâmide. Então, olha, eu estou aqui para a gente ver o site Escola Kids. Ele fala sobre pirâmide, traz os elementos da pirâmide, assim como está no PET. E nós temos a denominação do que é o vértice da pirâmide. Ele diz que é o único vértice da pirâmide que não é vértice da base, é o único vértice da pirâmide que não pertence ao plano onde a base da pirâmide encontra-se e é o único vértice da pirâmide que é ponto de encontro entre as arestas laterais. Desculpem pelo barulho, mas enfim. Ele diz que é o único vértice da pirâmide que tem algumas características bem específicas, né? Então, esse vértice V aqui, com essas características, é denominado vértice da pirâmide. Mas aqui ele não diz que é o único vértice da pirâmide. E quando a gente vem aqui no PET, a denominação que ele traz aqui de vértice da pirâmide, ele classifica como o ponto V usado para definir a pirâmide. Agora, a questão, ela diz, é o único vértice desta pirâmide. Então, eu acredito que possa haver algum tipo de controvérsia nessa afirmativa. Eu, inclusive, já vi algumas respostas como verdadeira, até mesmo entre alguns grupos aí de professores, mas me parece, pela formulação, pela interpretação, eu colocaria isso como falsa, né? Quando diz o ponto, se dissesse o ponto é vértice da pirâmide, é o vértice da pirâmide, eu teria marcado correto, porque eu acho que estaria de acordo com a definição. Mas é o único vértice dessa pirâmide, para mim é falso. E vai até de encontro ao que nós acabamos de fazer na questão número 2, né? Quando pediu para calcular o número de vértices, nós contamos todos os vértices da pirâmide, né? Inclusive esse vértice da pirâmide e os vértices da base. Então, não faria muito sentido aqui eu colocar como verdadeira que o E é o único vértice da pirâmide. Mas pode ser que vocês encontrem aí essa classificação como verdadeira e eu acredito que é por causa dessa confusão. Eu acho que ficou uma interpretação meio complicada aqui, né? Talvez tenha ficado um pouco difícil, talvez você tenha interpretado aí como verdadeiro, mas no meu entendimento é falso. Eu não posso marcar isso como verdadeiro porque eu realmente não entendi dessa forma. Mas eu queria justificar porque pode ser que vocês encontrem aí variações aí nessa resposta, ok? É uma questão de interpretação e acredito que é assim mesmo, né? A gente pode acabar tendo dúvidas e, né, encontrando
interpretações diferentes para as coisas. Então, eu queria justificar, mas eu vou marcá-la como falsa. A segunda afirmativa diz que o segmento B é a altura da pirâmide. E isso é falso. O segmento BE, que é esse segmento aqui, olha, ele é uma aresta lateral, não é a altura, né? A altura, ela liga o vértice da pirâmide com o centro aqui da sua base. Então, algo parecido com isso aqui, que seria a altura. Então, a número 2 também é falsa. E a 3 diz que o segmento AB é uma aresta dessa pirâmide. É verdadeiro, olha, é uma aresta que está na base. A base faz parte da pirâmide, então verdadeiro. Isso aqui é uma aresta da pirâmide. Então aqui, a classificação que fica correta aqui, né, de acordo com o meu entendimento, é falso, falso, verdadeiro. Então eu marcaria aí a letra D. Mas como eu disse, pode ser que vocês encontrem aí pessoas marcando a B, que seria verdadeiro para a primeira aí, opção, falso para a segunda e verdadeiro para a terceira. Mas então fica aqui a correção e a minha justificativa do porquê eu marquei como falsa. A número 4, ela traz aí o desenho de uma pirâmide oblíqua, né? Ela é meio tortinha. Lá nas classificações vocês vão ver um pouco mais sobre a pirâmide oblíqua. E pergunta qual que é o segmento que representa a altura dessa pirâmide. No caso da pirâmide oblíqua, a gente vai ter a altura aqui seguindo o mesmo padrão. Ela vem desse ponto T aqui, do vértice, né, dessa pirâmide aqui, até o plano, né, que contém a base. Então, a altura aqui, olha, vai ser esse segmento PT aqui. Né? Esta que é a altura da pirâmide oblíqua. Tá? Não vai ser esse segmento TI, não. TO, esse TI aqui, né, vai representar uma aresta aqui. Vai representar o apótema, né, da nossa pirâmide oblíqua. A altura é a letra A, o segmento PT. Questão número 5, para fechar aí já o nosso PET, a nossa primeira semana do PET 7, ela fala que dobrando as linhas tracejadas da figura, obtém-se um sólido. Esse sólido é um paralelepípedo? Não é, né? Já vê que é uma pirâmide, então paralelepípedo e prisma já está fora. Agora essa pirâmide. Ela tem a base triangular ou tem a base quadrangular? A base está bem aqui, né? Olha, isso aqui é um quadrilátero. Então, a gente vê que é uma pirâmide que tem a base quadrangular. A resposta correta é a nossa letra B. É uma pirâmide de base quadrangular. E assim a gente já encerra a correção da primeira semana aí do nosso PET volume 7, né? Semana 1. Espero que vocês estejam gostando. Eu espero vocês na correção da semana 2. Bons estudos, até a próxima!